coisa que aquela mulher teve, o que foi, igreja? Discernimento espiritual do problema pela qual ela estava enfrentando. Amém? Ela teve discernimento. Não era um problema comum, não era um problema de ordem material, um problema simples. Ela teve um discernimento de que o seu problema era mais embaixo, era um problema espiritual. Era um espírito que estava atormentando a vida de uma criança. E da mesma forma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, no mundo espiritual, eles não serão eternamente, mas eles no presente momento, eles estão atuando na terra, por permissão de Deus, é claro, como instrumento de justiça daqueles que são rebeldes, daqueles que não ouvem a palavra, daqueles que não abrem o coração. Mas, por exemplo, talvez você que esteja me ouvindo aí, você não frequenta uma igreja, ou você está afastado da igreja, e o inimigo te cega espiritualmente para que você não enxergue as batalhas que você está enfrentando. Muitas delas é de ordem espiritual. O que tem levado as pessoas ao vício? O que tem levado as pessoas à prostituição? O que tem levado as pessoas a cometerem todas coisas espantosas de violência, de tudo que o ser humano está se tornando? É claro que tem um livre-arbítrio, mas existe sim, os demônios estão atuando na vida das pessoas. Isso é uma verdade, que nós às vezes ficamos com medo de falar, mas é uma realidade. E ela teve um discernimento do seu problema, e ela teve um outro discernimento: eu vou atrás de quem pode resolver o meu problema. Nunca discuta o seu problema com alguém que não pode resolvê-lo. Eu vou falar de novo, irmãos. Nunca perca tempo, nunca discuta o seu problema com quem não tem poder, não tem capacidade para resolvê-lo. Mas vá até a fonte, vá até aquele que pode todas as coisas. Ela falou, ela era uma estrangeira. Por isso que Jesus usa, irmãos, não parece que Jesus está sendo indelicado? Aquela mulher, ela usa um código. Está na moda falar o código, né? Quer pegar o código aí? Ela usa uma frase, Jesus, lá em Mateus, filho de Davi. Ela falou, o cego também usou isso, porque ele está declarando aqui, ô rei, eu preciso conversar com o Senhor, eu tenho um problema muito sério, me atende por favor. Ele não respondeu palavra. Jesus aqui está sendo pedagógico, ele não quer ensinar a mulher. Aquela mulher era cheia de fé, aquela mulher ela tinha convicção, ele queria ensinar também os seus discípulos. Jesus queria ensinar aqueles pela qual ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, ele foi enviado primeiramente, aqui o relógio de Deus, escatológico de Deus, as semanas de que Deus mostrou a Daniel, elas têm um período de 70 semanas, estava aqui terminando um ciclo, e estava sendo inaugurado o tempo da graça, o tempo pela qual Deus ia abençoar as demais nações, porque Jesus veio primeiramente para o povo de Israel, Israel rejeitou o Messias. Então essa mulher inaugura um tempo, o tempo da graça, o tempo na qual Deus estaria chamando para o seu reino povos de todas as nações. Aquilo que Israel falhou, ela era para ser uma nação sacerdotal, Israel era para apresentar o Deus vivo para as demais nações, e ela falhou, mas Deus levantou um novo povo. Pergunta, qual povo? A sua igreja, para ser bênção para todas as nações. Nós somos bênção, amém, irmãos? Nós temos palavra de vida, nós temos orações, nós temos trabalhos para apresentar as boas obras. Nós fomos chamados para Deus para agir no nosso tempo, e o tempo é agora, irmãos. O tempo de John Wesley já passou, o tempo de Billy Graham já passou, o tempo dos grandes heróis da fé, Martim Lutero, que batalharam pelas almas, impactaram nações, traduziram a Bíblia Sagrada,
deram a sua vida pelo Evangelho, o tempo deles já passou. Agora é o tempo de uma nova geração fazer acontecer aqui nessa terra através da palavra, e Deus está te chamando nessa noite. Irmãos, mães, vamos voltar aqui para as mães. Mãe, você que tem um filho, não desista do seu filho. Enquanto a vida há esperança. Rogue aquele que tem poder para mudar a sua história. Ela veio por detrás de Jesus e acabou prostradas ante o mestre, e ele não respondeu palavra quando ela disse isso, mas ela não desistiu. Pessoas que têm fé têm uma característica: eles não desistem, irmãos. Quanto mais a luta vem, mais eles estão confiando no Senhor. É fácil você adorar a Deus quando você recebeu a casa. Agora você vai adorar a Deus em forma de agradecimento. Mas teve momentos que você teve que crer sem ver a casa. Deus falou que ia te dar uma casa e você não via meios humanos para isso acontecer. Mas quem prometeu foi Deus, e quando Deus promete, Ele cumpre. Você sabia que toda aquela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, existe um dom espiritual chamado profecia. Ela tem 3 princípios, ela tem 3 propósitos, que é exortar, consolar e edificar. E aquela mulher foi usada no Congresso. Especificamente, ela falou que um estado da nação brasileira ia passar pelo que está passando. Antes que os GPS da Terra, antes que os institutos meteorológicos aqui da Terra identificassem aquela calamidade, os céus, o Instituto lá divino já tinha mostrado para a sua serva aqui na terra. Ninguém deu ouvido, mas se cumpriu, sim ou não? E tem mais estados do Brasil que vão passar por esse período, irmãos. Nós vamos rogar, não estou julgando, agora é hora de ajudar. Você que não ajudou ainda, vai lá, tem um monte de postos de coleta na cidade, vários bairros da cidade, vários condomínios, todo mundo está ajudando, e é lindo isso. E a oração deve ser por misericórdia, porque nós sabemos que vem juízo sobre a terra. É um dos sinais dos finais do tempo. Mas a mulher, irmãos, voltando aqui, essa mãe, ela não desistiu da sua filha. Ela se colocou no lugar da filha, porque ela falou para Jesus: eu estou aflita. O dia, vocês que não são mães aqui, vocês vão entender isso, ao vocês serem mães. Vocês vão sentir a dor dos seus filhos. Vocês muitas vezes, quando o filho sai, vocês não vão dormir enquanto ele não voltar. E ela se colocou com empatia e ela falou: mestre, eu estou com um problema gravíssimo. E ela, como Jesus não respondeu palavra, ela continuou lá clamando. E os discípulos falaram: ô mestre, o senhor não está ouvindo essa mulher aí não? Está desagradável. Irmãos, ela gritando lá, Jesus vira as costas para ela e continua normalmente. E sabe o que aconteceu? Jesus, ele falou para ela assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Novamente, aparentemente, Jesus foi indelicado com ela. E o que ela fez, irmãos? Quem tem fé não desiste. Amém? Quem tem fé não desiste. Fala assim: eu não vou desistir. Eu vou até o final. Por que você tem que gravar isso no seu coração? A condição para ser salvo é para quem vai até o final. Tem um monte de gente dando desculpa para sair da presença do Senhor. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, é tudo desculpa esfarrapada. Ah, pastor, e o filho pródigo? Leia a história do filho pródigo. Ninguém precisa pregar para o filho pródigo. O filho pródigo, ele cai em si. Peraí, eu estou no mundo, eu tinha tudo na casa do pai, eu tenho que voltar. Nós anunciamos o Evangelho, as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, e nós oramos para que os filhos pródigos caiam em si e voltem para a casa do Senhor. Busquem a Deus de todo o coração. Irmãos, aquela mulher não desiste, ela não para. É uma característica de pessoas que querem romper através da fé. Você quer viver uma vida de milagres? Não desista, irmãos.
É fácil ver o milagre quando ele já está próximo de acontecer, já tem um sinal, mas a maioria dos milagres você não vai ver sinal nenhum. Muitas vezes você vai ver a coisa piorar, como Abraão, que teve que esperar muitos anos, 25 anos, e quando a promessa chegou para ele, Deus vira para ele e fala assim: agora eu quero a promessa, a bênção, que você sacrifica ela em holocausto. Sim, Senhor. Irmãos, você tem que ter a fé de Abraão. Nós temos que aprender com a fé de Abraão. Aquela mulher, ela tem algo extraordinário. Ela não pertencia a Israel, ela não cresceu ouvindo coisas religiosas, ela era grega. Mas ao ouvir que alguém fazia milagres no seu tempo, ao ouvir alguém que ensinava como ninguém nunca ensinou, ela para tudo que está fazendo e ela falou: eu vou até ele, porque ele vai resolver o meu problema. É dessa forma que nós temos que ir até Jesus. É dessa forma que se alcançam curas, que se alcançam maravilhas, que se alcançam multiplicações e se alcançam o poder de Deus. O poder vem pela oração. A oração é a chave mais poderosa da terra. É por isso que a rainha da Inglaterra falava que tinha mais medo das orações de John Stott do que todo o exército que viesse contra ela. Porque aquele homem, quando ele se prostava em oração, o céu se abria e as pessoas recebiam as bênçãos que vinham através da oração. Agora, eu pergunto para você, muitas vezes nós temos se esquecido, irmãos, que nós temos que ir até Jesus em oração. A oração, ela move a mão de Deus. Se você não orar, se eu não orar, nós vamos viver menos milagres, porque Deus é misericordioso, pode usar até alguém para orar por nós, interceder por nós. Mas quando você tem essa experiência, quando você vai para a oração, quando você busca a Deus de todo o coração, o clamor, irmãos, pergunta: para que serve o clamor? Pergunta: por que, pastor? O que está escrito em Jeremias 33:3? Você já leu o clamor. Para que serve o clamor? Você está na igreja, você já estava aguentando o clamor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes, ocultas, que tu não sabes. Para que serve o clamor, irmão? Serve para Deus operar maravilhas, revelar o oculto, revelar fatos que você não tem discernimento. De repente você está travando uma batalha no trabalho, e aquilo ali é de ordem espiritual. De repente vem uma enfermidade na sua vida, você não tem discernimento. Às vezes é uma rebeldia, irmãos, quando foi em Miriam, quando foi em Arão, que elas rejeitavam a unção que estava sobre o seu líder, e como consequência veio uma praga, já que eles não queriam ouvir a voz do líder. Daí Deus falou: eu vou ensinar vocês a ouvirem a voz, a minha voz através de Moisés. E Deus enviou ali uma enfermidade. Então o seu discernimento espiritual vai ensinar as verdades que estão por trás daquilo que você está passando. Isso aqui é profundo, irmãos. E ela não desistiu. Ela porém, respondendo, ela disse: sim, Senhor, tudo bem, o Senhor já falou não para mim uma vez. Aquela mulher grega, irmãos, de origem sírio-fenícia, que não era religiosa, ela teve a ousadia, irmãos, de fazer o que ninguém fazia. Ela parou: Jesus, para aí, Jesus, agora. O Senhor falou não, mas eu falo assim: sim, Senhor. Só que tem uma coisa: os cachorrinhos que o Senhor falou aí, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, não teve como Jesus não fazer um milagre ali. Não tem como. Quando Jesus ouve um negócio desse na terra, o céu se abre. Quando Ele ouve uma oração de você, sincera, uma oração que realmente você está fazendo com fé, não tem como dar errado. Não tem como Deus não fazer. Os céus se abrem através da oração. Quem está entendendo a mensagem de Deus hoje aqui? Ela disse: sim, Senhor.
E como nós aprendemos lá em Marcos, que complementa essa passagem, através daquele sim, Jesus virou para ela e falou: por essa palavra, vai. Irmãos, tem pessoas que não conseguem alcançar uma cura porque não têm fé. Estão na igreja, mas ainda não estiveram em encontro real com Jesus. Pastor, mas por que você ouve tanto testemunho? Porque, irmãos, é necessário fé. Eu já vi pessoas que vieram pedir oração para mim, que saíram de outra cidade, saíram de outro lugar e falaram assim: pastor, eu creio que quando o senhor orar, eu vou receber o meu milagre. Essa pessoa, irmão, é impossível Deus não realizar o milagre. E não é por causa de mim, não é por causa do dom da cura, é porque elas honram o profeta, e quem honra o profeta recebe galardão de profeta. Amém? A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. Eu estava me lembrando disso, estava participando de um culto ontem, e eu me lembro de um senhor de idade que era usado em cura divina, irmãos, e ele era muito simples, e eu virei para Deus, e eu vi um dia que um casal estava com a sua filha quase morrendo, e eles contaram um testemunho, que levaram aquela menina até ele, e aquele homem pôs as mãos sobre a enfermidade daquela criança, e ela foi curada. E eu falei: Senhor, eu quero isso que está na vida desse homem, eu quero, Senhor, orar por pessoas também, essas pessoas um dia testemunharem: eu fui curado, eu fui restaurado. Eu já testemunhei aqui de um irmão bem simples também, que Deus usava ele no dom de operação de maravilhas. Uma mulher que estava falida, não conseguia fazer o seu pastel. Eu vi aquele homem com uma autoridade de Deus, falou: eu vou orar agora, e Deus vai voltar a te dar todas as receitas, e você vai prosperar novamente. E eu vi ele orando, e a mulher depois contando o testemunho na igreja. Eu falei: Senhor, esse homem tão simples, mas ele tem algo extraordinário que ninguém consegue enxergar. Senhor, me dá isso também, me capacita dessa forma, Senhor, de eu chegar no local um dia, de orar e algo extraordinário acontecer. A unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a sua vida. Se você respeita homens de Deus, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai respeitar você. Se você respeita princípios virão sobre a sua vida. Se você crê na palavra de Deus, a palavra vai trazer cura para a sua história. Mas não seja uma pessoa religiosa, não seja uma pessoa que venha para a igreja para marcar ponto. Não, seja uma pessoa como aquela mulher que discerne espiritualmente o que ela precisa. Eu tenho uma filha e essa filha está horrivelmente, Senhor, ela está passando o limite, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de Ti. Deus muitas vezes vai ficar em silêncio, e você vai continuar, e vai continuar rogando. Daí Deus mais uma vez fala não para você. Daí você fala: Senhor, o Senhor falou não, mas eu continuo crendo, eu sei o que o Senhor é capaz de fazer, concede-me um milagre, Senhor. Daí o Senhor fala: não, eu não posso agora, eu não posso pegar os pães que eu tenho para Israel e deitar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos na Bíblia, para vocês entenderem, irmãos, eram os estrangeiros que eram desprezados, tratados como cães. Mas na linguagem da fé, aquela mulher entendeu: eu não sou um cão, eu tenho mais fé que os judeus. Ela falou para Jesus: eu tenho mais fé que os seus irmãos, eu tenho mais fé que os israelitas, eu tenho mais fé, eu sou uma estrangeira, mas já entendi, Senhor, o Senhor faz milagre na vida daquele que crê, o Senhor opera maravilhas, e todo aquele que crê, irmão, recebe, aquele que busca, ele encontra, porque a fé faz você romper o natural, e você entra no sobrenatural. Quem crê, aleluia, que uma atitude de fé gera milagres. E ela falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus virou para ela e falou: mulher, grande é a sua fé, conforme a tua palavra, conforme o que você deseja aí, assim vai acontecer. Irmãos, na mesma hora, o demônio saiu da sua filha que estava distante dali. Você creia nisso. Tem milagres que Deus pode fazer à distância. Você está aqui, mas você vai rogar para o seu filho. Você está aqui, mas você vai rogar pelo seu marido. Você está aqui, mas você vai
orar por uma causa que está distante daqui. Você não pode estar lá. Você não tem a capacidade de Deus de ser onipresente, de estar lá ao mesmo tempo, mas as suas orações podem. As suas orações, olha que revelação do céu agora, irmão. A sua oração, ela revela algo extraordinário da parte de Deus. A sua oração, ela é onipresente. Você não precisa estar lá aonde é a origem, a causa do seu problema, mas as suas orações, elas vão passar pelas paredes, elas vão passar por cidades, elas vão passar por estados, elas podem fazer qualquer coisa através da sua oração, pode chegar a quilômetros, a milhares de quilômetros de distância, e Deus pode atender um pedido seu. Você ora aqui para um familiar que está longe, você ora aqui para uma causa que está para acontecer, e conforme a fé do seu coração, essa porta vai se abrir, esse demônio vai sair, essa enfermidade vai deixar de atrapalhar você, você vai prosperar como a mulher do azeite. O azeite não vai parar de jorrar. O que é o azeite agora, nessa palavra revelada que Deus manda falar para as pessoas que estão ouvindo, você que está aqui? Irmãos, Deus vai abrir porta onde não tem porta, se você aprender a usar a sua fé nessa cidade. Deus te colocou aqui nessa cidade, é para você prosperar e vencer. É para você romper através da fé. Não importa se é de ordem espiritual, se são demônios, não importa se é de ordem material, que a porta está fechada, você não tem condição financeira. Se você entregar os teus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. É só isso que você tem que entender, que às vezes, irmãos, nós estamos confiando nos nossos talentos, nós estamos confiando na nossa própria inteligência, nós estamos confiando na nossa própria capacidade. Agora, quando a gente inverte o jogo e fala: Senhor, opera apesar das minhas limitações. Deus, abre uma porta de uma casa, como foi testemunhado aqui. Eu tenho sonho de ter algo, eu tenho sonho de fazer isso pelo teu reino, eu tenho sonho de fazer aquilo. Mesmo você, humanamente não tendo condições, Deus vai mover os céus e a terra e vai acontecer como a tua alma deseja. Você crê nisso ou não? E eu vou encerrar agora. Se coloca de pé que você entendeu a palavra, irmão. A palavra, na forma com que o Senhor me chamou para ser usado, é palavra objetiva.